Bem, boa noite a todos, especialmente meu colega Maioli, que veio aqui ontem, falou que ia me ver. Falei assim, não, o Mazei precisou trocar, aí eu tive que quebrar esse galho para ele. O Mazei me botou nessa enrascada, estava falando com a Dani aqui para falar sobre esse tema, e é um tema que, para mim, vai ser muito caro para o direito processual, vai ser muito caro para a advocacia. O advogado vai ter que saber os argumentos dos dois lados, porque a grande realidade é que a utilização de medidas ou meios atípicos na execução é uma novidade do CPC, é daquelas novidades que talvez ninguém queria, mas todo mundo precisava. E eu vou tentar passar um pouco da base teórica para discutir um pouco das jurisprudências. Até porque as jurisprudências sobre esse tema está sendo muito oscilante. Nosso tribunal aqui tem um posicionamento recente em 2 casos. O STJ tem um posicionamento recente em 2 casos completamente divergentes. E outros tribunais não têm recebido muito bem a ideia, a tese dos meios atípicos. Estou, Giovano? A grande realidade é que a gente precisa saber o que é ou o que são esses meios atípicos para que nós possamos ou não utilizá-los. É sempre necessário relembrar que, para que nós tenhamos ou para que nós possamos nos utilizar do processo executivo, nós precisaremos ter títulos, sejam eles executivos, sejam eles executivos judiciais ou executivos extrajudiciais. Mas sempre, num título, numa execução, eu vou precisar conter nesse título, ou seja, nesse documento, uma obrigação líquida, certa e exigível. E a dicotomia, ou o problema advém exatamente do tipo de obrigação. Porque nós sempre tivemos a impressão de que nas obrigações de fazer, nas obrigações de dar, nas obrigações de não fazer, nós sempre tivemos muito mais técnicas disponíveis para se implementar, para se buscar essa implementação do que nós tínhamos para a obrigação de pagar a quantia certa. E na obrigação de pagar a quantia certa, a gente sempre vai ter a busca pelo quê? Por dinheiro. Ou dação, seja algo que seja parecido com dinheiro, como adjudicação e por aí vai. Então, toda vez que nós precisarmos executar, nós precisaremos ter esse título de crédito que represente uma obrigação líquida, certa e exigível. As obrigações são divididas em 3 tipos, basicamente. Pagar quantia certa, fazer e não fazer, entregar coisa certa ou incerta. Mas o que são esses meios executivos? Nós podemos dividi-los em 2 categorias. Meios executivos que buscam coagir, ou seja, os coercitivos, e que não são grandes problemas para nós. Nós, desde que veio a implementação do 461, 461A no Código 73, nós já estamos conhecendo, nós já sabemos o que eles são. Então, os meios coercitivos são aqueles que buscam obrigar, intimidar o executado a cumprir, sob pena de, a obrigação. A obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, a obrigação de dar coisa certa ou incerta. Quais são, então, os exemplos básicos sobre esses meios, né? Seria a multa diária, por exemplo, uma correção patrimonial, né? Famosas astrentes. Volta e meia nós vemos astrentes extremamente altas, mas é a astrente que é alta ou é o reiterado descumprimento? Normalmente é o reiterado descumprimento. Ou então nós vemos a coerção pessoal, a prisão civil do devedor de alimentos. E aí a gente pode, primeira reflexão que nós temos que fazer. Quais são os meios atípicos que têm sido noticiados, têm sido discutidos, têm sido objeto de reiterada discussão? Recentemente, acho que semana passada ou retrasada, todo mundo viu a decisão do juiz de Linhares, que suspendeu, na verdade, mandou apreender os passaportes dos diretores da Samarco,
porque eles não teriam realizado determinada obrigação de fazer, na verdade, de pagar, né? Pagar para fazer. Isso, na verdade, esses meios atípicos, suspensão de CNH, cancelamento de cartão de crédito, apreensão de passaporte, suspensão do CPF. Daqui a pouco eu cogito dizer que nós vamos ver suspensão, Léo, de inscrição estadual, municipal. E aí nós temos que parar para pensar, até que ponto, até onde nós podemos chegar? Qual é o procedimento para se chegar? E como vai se chegar a isso? Porque daqui a pouco, e eu já vou falar, eu sou muito reticente com a utilização disso. Sou reticente porque nós, no dia a dia, a gente enfrenta muitas coisas que assustam. São coisas que assustam porque a gente vê desconsideração da personalidade jurídica de ofício sem contraditório, mesmo tendo incidente CPC. Nós vemos, recentemente, eu vi um caso que a pessoa incapaz, em coma, o Ministério Público se negou a fazer a defesa desse incapaz em juízo. Qual é, então, o limite para isso? Porque, na verdade, esses meios atípicos que estão sendo utilizados reiteradamente no dia a dia forense são meios de coerção pessoal. São meios que buscam coagir, obrigar, forçar o devedor a adimplir a obrigação, sob pena de. Mas todos nós tínhamos conhecimento, já vimos que, quando nós formos falar até mesmo de meios subrogatórios, como, por exemplo, a penhora de faturamento, a penhora de faturamento não é aceita em qualquer hipótese. A penhora de faturamento é uma medida excepcional. É medida excepcional por quê? Porque, a partir do momento que nós vamos fazer a penhora em faturamento, nós temos obrigatoriamente que nomear uma pessoa para verificar quanto daquele faturamento vai ser possível de ser retirado para pagar a dívida. Porque senão você vai chegar ao seguinte ponto: falência da empresa. E a falência da empresa vai trazer um conjunto de credores que vai gerar um efeito cascata. Credores tributários, credores trabalhistas, credores cíveis e por aí vai. Então, é muito perigoso que nós podemos defender que os meios coercitivos vão ser utilizados, mas até que ponto? E quando? Em quais situações? Os meios subrogatórios, então, normalmente, são de expropriação, desapossamento e a transformação. Os meios expropriatórios, na verdade, buscam se subrogar na figura do devedor, e a partir daí nós vamos fazer o quê? Retirar bens desse devedor para adimplir a obrigação, ou, de certo modo, utilizar bens do devedor para que eu possa adimplir. No caso da obrigação de fazer, em que eu bloqueio uma conta do devedor para, por exemplo, pagar o conserto de um muro que está perigando a cair. Eu não vou lá e faço, mas eu bloqueio e pago um terceiro para fazer. Então, os meios subrogatórios, na verdade, são os meios que buscam se subrogar. O juiz se subroga na figura para adimplir a obrigação. E não mais do que isso. Aí é que está. Qual é e por que está vindo essa grande discussão nesse momento? Porque no Código de 73, nós tínhamos alguma segurança jurídica. Eu tive um caso aqui que a juíza determinou a obrigação ao médico de pagar uma cirurgia reparadora. Espera aí. A obrigação não é de fazer. A obrigação é de pagar uma cirurgia reparadora. Se era uma obrigação de pagar essa cirurgia reparadora, ela não poderia ter feito o que fez, foi o quê? Sob pena de multa diária. Espera aí. Você está querendo me obrigar a cumprir uma obrigação de pagar, aumentando a dívida? Quer dizer que se eu não tenho condição de pagar nem a cirurgia reparadora, quanto mais a dívida vai não fazer nada. Não vai ser diferente para mim fazer com que aumente a dívida. E por que era reconhecido ou se entendia que havia tipicidade? Quando a lei veio e alterou 461 do CPC
de 73, ela estabelecia que somente nas obrigações de fazer ou não fazer, o juiz poderia utilizar, por exemplo, a multa diária ou medidas necessárias, tais como multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e por aí vai. O que ali nós estamos buscando fazer é o seguinte, buscamos implementar o seguinte, a obrigação de fazer. Então, esses meios, essas técnicas que eu vou me utilizar para isso, pouco importa. O que eu tenho que buscar é o resultado equivalente. Daí, porque não é obrigação de fazer, eu posso, inclusive, usar a penhora, na verdade, não vai ser a penhora, vai ser uma adjudicação de valores, que nesse caso não seria penhora, para pagar o conserto do muro para resguardar a segurança do vizinho. Então, eu não estou tendo uma obrigação de fazer cumprido pelo devedor. Eu estou tendo uma obrigação de fazer cumprida por um terceiro que vai corresponder ao resultado útil equivalente. Ou seja, a obrigação pode ser cumprida. É a mesma coisa que Renan deve a Léo e eu pago Léo. Se Renan deve a Léo e eu pago a Léo, eu também estou tendo resultado equivalente. Mas estou aqui numa obrigação de pagar. Aí vem a reflexão número 1. A obrigação de pagar já não é suficientemente forte eu ser devedor? Quais são, então, os mecanismos que nós poderíamos utilizar? Quem advoga no tributário está tendo, especialmente na execução fiscal, está vendo uma modificação da conduta do devedor. Com a possibilidade de inclusão e a conduta mais ativa da fazenda em negativar os débitos, as pessoas estão querendo pagar os débitos tributários inscritos em dívida ativa. As pessoas não estão mais aguardando. Aí nós perguntamos, esse é um meio mais eficiente, aumentar, para cancelar, por exemplo, o cartão de crédito da pessoa? O outro, no artigo 461-A, quando está a trava de obrigação de entrega de coisa, mais uma vez, medidas típicas. Busca e apreensão para a pessoa e emissão na posse para a coisa. Então, existia no Código de 73 uma previsão expressa de quais técnicas seriam possíveis de serem utilizadas nas obrigações de fazer, nas obrigações de não fazer, nas obrigações de entrega de coisa. Mas, Ricardo, isso acontecia com o Código com relação à obrigação de pagar a quantia? Não. Na obrigação de pagar a quantia, nós tivemos a inclusão, mas sempre vai se buscar o quê? A penhora. Nós vamos buscar a penhora para que, com isso, nós possamos, a partir da penhora, conseguir converter aquela penhora em dinheiro para o credor. E o que aconteceu com o Código de 2015? O Código de 2015 veio e botou uma carta em branco. O artigo 139, inciso 4, é uma carta em branco para o credor e para o juiz. É uma carta em branco porque ela é aberta. E sendo aberta, está sujeito a interpretações. São conceitos jurídicos indeterminados que vocês estão vendo ali. Então, assim dispõe. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. E ali vem a parte final. Inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Se no Código de 73 nós tínhamos um regime de meios bem rígido, as coisas eram bem delimitadas, com o Código de 2015 há uma abertura. O juiz vai poder se valer de todas as técnicas, de todos os judes possíveis, né? Renajude, Infojude, Bacenjude, para implementar essas medidas, essas obrigações. E como estamos vendo isso? Nós vamos ver que, pelo menos a doutrina, além de estar escorregando e estar batendo cabeça, a jurisprudência está dando um norte. Porque se nós estamos diante
de direitos, direito de dirigir, direito de contratar um cartão de crédito, direito de viajar, nós temos que parar para pensar até que ponto, quais são os limites para a utilização dessas técnicas. O STJ, nesse primeiro julgado, ele tenta estabelecer alguns limites. Quais são esses limites? O primeiro dos limites é: eu tenho uma restrição de direito? O STJ pergunta. Tenho uma restrição de um direito. Esse direito é fundamental? Aí que está. Se eu estou diante de um direito garantido pela Carta Magna, garantido pela nossa Constituição, eu posso restringir esse direito, como, no caso, direito de ir e vir, ou seja, apreensão do passaporte? E eu pergunto mais, se pode apreender o passaporte, por que eu não posso caçar e mandar fechar uma empresa que é devedora? Vamos rasgar a livre iniciativa. Vamos acabar com o sistema econômico do Brasil, porque aquela empresa está devendo. A gente tem que parar para pensar. Se tudo gerar instabilidade não gera negócio. Negócio não gera contrato. Contrato não gera dinheiro para o advogado. E por aí sucessivamente. Mas no caso, o que estava se discutindo? Um habeas corpus, buscando então a anulação da ordem de acautelamento desse passaporte. O STJ, então, estabeleceu, nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção. Ponto 1. Limitação do direito de ir e vir. Beleza. Estou diante de um direito fundamental. Ponto 2. O CPC 2015, qual o fundamento? Artigo 139, inciso 4. Que buscam, e ali é muito importante, em seu artigo 139, inciso 4, de medidas executivas atípicas tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive de pagar quantia certa. Segundo ponto, que é a linha central. Como nós vamos saber se aquela medida atípica, suspensão do CNH, apreensão de passaporte, por aí vai, ela é útil, ela é eficaz? Até que ponto isso vai interferir na eficácia do processo? Porque se não é eficaz, não é adequado e não é proporcional. E aí a gente vai para onde? Para o direito constitucional, para o devido processo legal. Se nós não temos um meio adequado e proporcional à finalidade dele, claramente nós estamos diante de uma ordem ilegal. E claramente nós estamos diante de uma restrição de um direito fundamental. O artigo 8º estabelece a mesma coisa do CPC. O juiz deve decidir e aplicar a lei com razoabilidade e proporcionalidade. Pergunto a vocês, suspendo a CNH de um representante comercial que tem que andar o estado inteiro. Essa medida é proporcional? Vamos chegar ao ponto de que ele vai conseguir adimplir a obrigação inadimplida, deixando de trabalhar? Então, terceiro ponto que nós precisamos analisar. A grande verdade é que a utilização de medidas atípicas nas obrigações de pagar vão exigir uma análise casuística do aplicador do direito. Por quê? Se eu estou diante de um ponto 1, restrição de um direito fundamental, ponto. A STJ falou que já não pode, como direito de ir e vir. Ponto 2, a medida é eficaz? Eu vou conseguir forçar a pessoa a obrigar o pagamento? 3, além disso, essa medida vai impedir a satisfação do débito? Porque se eu não consigo trabalhar, eu não consigo pagar. 4,
apenas será possível a implementação de comandos não discricionários ou que restringam direitos individuais de forma razoável. E mais, na mesma linha do que o STJ entende para penhora de faturamento, o STJ, nesse caso, entendeu o quê? Eu só posso me utilizar de medidas atípicas, medidas que vão restringir determinados direitos e que não sejam fundamentais, se eu tiver esgotado todas as outras técnicas disponíveis para a obrigação de pagar. Vamos lá. Eu já fiz Bacenjude, eu já fiz Enajude, eu já solicitei o Infojude. Inclusive, eu já suscitei um incidente de desconsideração da personalidade jurídica face da empresa, por exemplo. Ou fiz também um incidente de consideração da personalidade jurídica inverso. São meios, são técnicas que estão disponíveis para nós, que nós podemos nos valer. Se a pessoa possui qualquer outro bem, você não vai poder. Agora, também vai ter um ônus argumentativo. Se o executado vier a ter a suspensão da CNH decretada, e ele também não indicar que existiam outros meios menos onerosos a ele, aí está a razoabilidade e proporcionalidade, ele não vai conseguir reverter a decisão. Mas sempre é necessário que seja feita o que claramente é necessário esgotar os meios. Porque a medida tem que ser necessária e adequada. Se ela não for necessária, cai por terra. Item 6, né? Deve ser sempre por decisão fundamentada e sujeito ao contraditório. Ricardo, esse contraditório é prévio ou posterior? A meu ver, é prévio. Eu tenho que ter o direito de influenciar, de conhecer que o juiz pode vir a decretar, de apresentar argumentos e de influenciar a decisão judicial. Sem isso, aquele juiz está tomando uma decisão contaminada. O juiz necessariamente vai precisar submeter essa questão ao prévio contraditório. Ah, mas isso é um mundo hipotético. É um mundo do DVC. Eu concordo. Numa execução, a gente cansa de ver, especialmente na federal, por exemplo, seja decretada indisponibilidade de todos os bens. Sem esgotar os meios disponíveis e mais que isso, sem haver contraditório. Você agrava e ainda fala o seguinte: não precisa de contraditório na execução. A execução corre a revelia do executado. Peraí, eu tenho advogado constituído nos autos. O advogado não serve para nada? O advogado só vai servir para embargar? Quando tiver penhora? Para agravar? Não... Tem que influenciar. Porque você pode estar restringindo um direito meu. Bem, e aí vem o STJ e fala: a liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades. Gente, se eu estou diante da cassação do passaporte, o passaporte é necessário, é condição necessária para eu me deslocar internacionalmente. E às vezes até para o cara trabalhar. Agora, com a CNH, o STJ não entende a mesma coisa. Só que com a CNH o STJ não entendeu que era a mesma coisa porque não era meio necessário para o transporte para determinada pessoa. Se for um caminhoneiro, é meio necessário. Se for um taxista, um motorista de Uber, é necessário. Aí o nosso representante comercial corre o risco de nós termos uma argumentação no sentido que no representante comercial ele pode se utilizar de meios públicos, meios de transporte público. Vai de ônibus. Então, há sempre a questão do ônus argumentativo. E, por fim, ele conclui: revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão de passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial, duplicata de prestação de serviço, por restringir direito individual, direito fundamental de ir e vir. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de associação, a medida não se comprova necessária. Então, gente, meio é necessário que, 1, sejam esgotados os meios. 2, prévio contraditório
3, decisão fundamentada. E a fundamentação tem que ser exauriente. Por sua vez, o STJ entende que é possível, claramente será possível, a suspensão da CNH. Quando esgotados outros meios. Quando nós estivermos diante de uma situação que exige, que se torna necessária para de implemento daquela obrigação. Professor, no caso da suspensão da minha CNH, eu posso me utilizar do habeas corpus? Não. Porque, de acordo com a STJ, você não tem uma restrição no seu direito de ir e vir. Então, se você não conseguiu por meio do agravo, não é por meio do HC que você vai conseguir. Você não vai ter o seu HC conhecido. Não entre com o HC. Entre com agravo, entre com recurso especial. A partir daí, então, o STJ fixou o entendimento que, em caso de CNH, não cabe HC. Justiça. E aqui é o exemplo de como nós estamos oscilando. Primeiro grau. Reportagem está aqui. Justiça do Oeste determina a apreensão de passaporte e suspensão de CNH de diretores da Samarco. Na decisão consta ainda a aplicação de 2 multas por ato atentatório de dignidade de jurisdição e 3 multas por litigância de má-fé, somando aproximadamente 10 milhões de reais. Qual é o nível de que chegamos? TJ, vou até voltar aqui, ó. Aqui não tem a data. Ah, não, tem. 3 de setembro de 2018. No dia seguinte, TJ derruba a decisão de apreender CNH e passaporte de diretores da Samarco. Um dia depois, seja, dia 3, o juiz da decisão, dia 4, TJ derruba. Ah, mas esse é o entendimento que prevalece no TJ? Não. Eu não trouxe o número desse processo, porque o colega me passou e está em segredo de justiça, e ainda não está disponível lá na aba de jurisprudência. Mas o entendimento aqui consolidado foi o seguinte, olha, TJ, 4ª Câmara Civil, relator o Robson Albanês, olha, o que aconteceu no caso? Tentou-se de tudo para bloquear bens. Tentou-se Bacen-Jude, tentou-se Renan-Jude, Infojude, quebrou sigilo bancário, quebrou sigilo de tudo. Nada, não achava nada. Observou o entendimento da STJ? Houve esgotamento, sim. Eu tentei esgotar todas as formas possíveis, todas as técnicas possíveis para de implemento da obrigação. Segundo ponto, era a única forma de tentar coagir o devedor ao implemento da obrigação? Nesse caso, o TJ entendeu que sim. Então, vamos lá. Encetada diversas diligências junto ao Bacen-Jude, Renan-Jude, Infojude, sem localização de bens suficientes a adquirir o crédito de favor do exequente, cabível a aplicação do artigo 139. A medida de restrição da Carteira Nacional de Habilitação não restringe o direito de liberdade do devedor, sigindo-se a compeli-lo a quitar seu débito, já que sua deambulação permanece rígida. Aqui nos resta perguntar. Para algumas pessoas, essa medida vai ser suficiente para obrigar ela a pagar. Para outras, tantas outras que estão CNH suspenso por dirigir embriagado, por carteiros motoristas, extrapolou os pontos, talvez não seja necessário. Não vai atingir a finalidade. Lógico que a gente vai depender dessa análise, vai para cada uma das pessoas. Mas é uma forma. Esse julgado é de agora, do final de agosto. Acho que ainda nem foi, não sei se foi publicado, mas eu vi o andamento, já foi publicado, mas ainda não está disponível para consulta no site do nosso Tribunal de Justiça. Professor, o que os outros tribunais estão pensando? Está todo mundo pensando nessa mesma linha? E vou ser bem sincero, eu tentei consultar diversos tribunais, consultei, estou achando muito pouca coisa,
dentro do âmbito dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. O TRT é um pouco diferente. Vai ser demitido por justa causa, inclusive. É porque no caso seu foi exatamente o que eu falei. Nem todas as vezes as medidas utilizadas elas vão surtir efeito diretamente para forçar o cumprimento da obrigação. No caso do seu cliente, e além dele ter a restrição de um direito que não é fundamental, reconheço, direito de dirigir não é fundamental, não está na nossa Constituição. Mas o direito ao trabalho está. O direito a você ter, a única forma de você exercer sua profissão é ter sua CNH, tá. E você, pelo contrário, se você busca o adimplemento, o pagamento do valor de pecúnia, sem trabalhar, que ele não vai conseguir. Então a medida é o quê? Ineficaz. É isso que nós temos para pensar. Outros tribunais vão na mesma linha, mas um pouco mais restritiva. O TJ do Paraná tem sido muito forte nesse sentido. Ele não permite. Ele não permite em hipótese alguma. Não vou permitir. Então vamos lá. Reforma da decisão no que diz respeito à suspensão da CNH do agravante. Impossibilidade de se restringir direito individual do devedor. Medida típica que viola o princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade. Fala, doutor Giovanni. Seria o caso de insolvência civil. O Código de Processo Civil permite esse incidente, mas eu vejo que nós, advogados, os utilizamos de forma muito... Acho que talvez, se eu vi um caso ou outro, foi muito. Porque nós sabemos que a partir do momento que for decretada a insolvência civil dele, a situação jurídica dele vai se agravar ao ponto de que ele talvez se demoraria 3 anos para se reconstruir financeiramente. Com a insolvência civil, o que ele vai fazer? Então, assim, a partir daí a gente tem a medida atípica mais gravosa de todas, que é, a partir de agora, você não pode, sob hipótese alguma, gerir sua vida financeira. Você não pode contratar, você não pode ser contratado. Para você contratar, você vai ter que precisar de autorização judicial. Para você gastar, você vai precisar me apresentar as coisas. Então, assim, o CPC não inovou muito nessa linha. Até mesmo porque eu acho que é algo que é tão gravoso e que se torna tão complexo. Imagina só, você está executando uma pessoa física,
E a partir desse momento nós vamos ter o quê? Nós, advogados, vamos ter que ir lá e fazer o quê? Mês a mês, verificar quanto ele está ganhando, vai ter que ter uma prestação de contas, ou ele não está ganhando nada, a gente vai pegar os bens. Eu acho que fica tão complexo que é pior do que uma falência, porque a falência, pelo menos, a empresa ela tem as coisas escrituradas e contabilizadas. Pouquíssimos casos. Talvez sejam aqueles casos que haja tanto conflito entre as partes, seja tão pessoal, que o advogado apresenta e a parte, entra. Porque para o advogado não é um procedimento, não é um incidente que vai ser fácil. Vai ser algo que vai demandar análise contábil, econômica, jurídica daquilo. Imaginamos ter que... a pessoa, só para você ter noção, tem que averbar isso no cartório de pessoas físicas, registro de pessoas físicas, oficial, Bacen, oficiar todo mundo e amarrar a vida da pessoa. Acho que como não é eficiente, não é eficaz, nós não utilizamos esse tipo de medida. Bem, dando prosseguimento, então, em cima, o TJ do Paraná chega e fala: não é razoável, não é proporcional. Primeira coisa que a gente vê aqui, se a gente está falando de razoabilidade e proporcionalidade, nós estamos falando de princípios. Ainda que sejam princípios implícitos da Constituição, fazendo o que vai fazer com que o quê? A palavra final não vai ser do STJ. No passaporte é fácil de se ver. Na suspensão do CNH, não. E nem a construção jurídica. Quando nós estivermos do lado do credor, é fácil. Tentei tudo, excelência, quero. Quando nós estivermos do lado do devedor que teve a CNH apreendida, vai ter que pegar o quê? Botar um pisca-pisca na petição, deste tamanho, questão constitucional, violação da proporcionalidade e da razoabilidade. Porque vai ser a única forma, pelo que nós estamos vendo aqui, de você conseguir levar isso para o Supremo e ver como o Supremo vai se portar em relação a isso. Então, segundo acórdão pretendido pelo exequente, medida pretendida pelo exequente que viola os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, destoando do fim almejado com o processo, isto é, a satisfação da obrigação objeto da execução, manutenção do indeferimento. Aqui nós estamos vendo, não tem, de acordo com o Tribunal de Justiça do Paraná, não tem nexo de causalidade entre a medida pretendida e o fim almejado. Você não vai conseguir obter isso com a suspensão da CNH da pessoa. Para ela não é importante, ela anda de motorista. Ela anda de Uber. Suspende a CNH à vontade. Talvez seja essa a linha defensiva. Ainda aqui. Essa é interessante. Ele não pediu só CNH, não. Ele pediu cancela o cartão, suspende a CNH e apreende o passaporte. Então tá bom. Eu só tenho o meu único jeito de viver é utilizando meu cartão de crédito para meu meio de subsistência. Eu utilizo meu rotativo do cartão de crédito. Você vai vir agora cancelar meu cartão de crédito. Meu cartão de crédito eu vou ter o nome negativado. Não vou ter como comprar comida, porque eu utilizava o rotativo. E a partir daí, como é que eu vou viver? TJ do Paraná veio aqui e falou: e incumbe ao juiz ponderar os interesses das partes, ou seja, ponderação, nós estamos diante de proporcionalidade, razoabilidade. De modo que as vantagens na utilização da medida atípica escolhida superem as desvantagens do seu uso. O cancelamento de cartão de crédito, suspensão de CNH e apreensão de passaporte não se revelam medidas adequadas, proporcionais, razoáveis e eficientes. Pessoal, colinha aqui para vocês. Pré-questionamento para o STJ, artigo 8º do CPC, o fundamento está ali. Não é razoável, não é adequado. Pré-questionamento para o STF, artigo 5º, inciso 54. Aí nós vemos. Temos
uniformidade, nós temos discussão suficiente para chegar a falar que efetivamente a posição vai ser da CNH? Nós amadurecemos o suficiente para discutir e debater e defender isso? Eu acho que ainda não. Acho que nós vamos precisar amadurecer isso. TJRJ, contrário também. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte do executado em fase de cumprimento de sentença. Medida cautelar atípica inapta a alcançar a finalidade. Se ela não consegue atingir a finalidade, se eu não esgotei os meios, se não foi por decisão fundamentada, se eu não exerci o contraditório, e se eu restringo um direito fundamental da pessoa, eu não posso determinar a medida. A medida a ser utilizada não é aquela. A medida a ser utilizada tem que ser outra. Quiçá até se pensar em desistir da execução. Temos que parar para pensar o que a Fazenda fez há uns anos atrás, calcular quanto custa um processo. Às vezes, tomar o prejuízo é mais barato do que entrar com a execução. Às vezes, fazer um acordo para receber R$100 por mês, R$50 por mês, é mais barato do que qualquer coisa. Do que ficar pagando custas, gastando hora com o advogado, tempo. E tempo vale muito mais. TJ Minas Gerais, parcialmente favorável, talvez, diz que sim, mas não diz que não. Por quê? Utilidade para execução. O magistrado pode determinar as medidas coercitivas necessárias, ou seja, mais uma vez, necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive na execução, em preservação da dignidade da pessoa humana. Aí vem quando a gente não sabe o que votar, é sempre a dignidade da pessoa humana, é a grande realidade. E por não ter sido demonstrada a utilidade para a execução, deve ser negado o pedido de cancelamento do cartão de crédito do devedor. Toma aí, gente, mais uma vez. Mais um fundamento constitucional, mais um fundamento constitucional. Mais um ponto para que a gente possa levar para o STF. Por que eu estou insistindo nisso, gente? Porque eu sou muito cético com relação à utilização disso. Quando eu encontrei Daniel Neves há uns 3 anos atrás, eu falei assim, para de defender isso, cara. O Daniel Amorim de Assunção Neves falou assim, não, mas os caras não pagam. Eu falei assim, tá, mas você acha que suspender a CNH dele vai pagar? Ah, não, mas pelo menos ele fica lá sofrendo. Eu falei assim, mas a gente então nós vamos voltar ao tempo antes que a gente cortava pedaço da carne daqui a pouco? O que a gente está querendo fazer é uma coerção psicológica sobre a pessoa? Isso é um Estado democrático de direito? Eu entendo que não, minha posição pessoal. A lógica é que nós vamos ter alguns casos que pode ser eficaz. Mas outros casos, simplesmente pressão psicológica, não vejo sentido. TJ Santa Catarina. O TJ de Santa Catarina fala que pode, né, mas precisam ser, a fim de evitar a violação dos princípios da razoabilidade, eles precisam guardar eficiência. E aí a gente tem que parar para pensar. O que vai ter relação com o débito? Olha, se o cara está devendo ao banco, talvez suspender os contratos ou medidas. Mas talvez, se nós estivermos diante, por exemplo, de um cumprimento de sentença, seja muito mais eficaz o protesto da sentença. O protesto da sentença, o cara não pega o cartão de crédito. Então eu não preciso cancelar os cartões de crédito dele. Se ele tiver cartão de crédito, o banco vai cancelar automaticamente. Ele, além de não pegar novos cartões, vai perder o cartão, vai perder a capital, capital de giro, mas na verdade na pessoa física é não, mas é a conta corrente lá, eu esqueci o termo agora, cheque especial. Aí vocês têm que parar para perguntar, eu já protestei o título? É porque nem todo título é protestado. Eu tenho um contrato assinado por 2 testemunhas.
Eu vou executar. Você não protestou o título. Então pede. Pede uma certidão de admissão e a verba nos bens dele. Existem outros mecanismos no próprio Código de Processo Civil que a gente pode utilizar e ser muito mais eficaz do que cancelar o cartão. Fala, Renan. Tira da conta. Sem problema nenhum. Primeiro no Bacen, primeiro que pouca gente para estudar os convênios. Eu vou te falar que outro dia mesmo parei para estudar o convênio do Tribunal de Justiça daqui, com o da Junta Comercial. E é engraçado que eu descobri que no próprio convênio fala que o juiz, a requerimento da parte, irá determinar a juntada dos atos constitutivos da empresa. Outra coisa que pouco tempo atrás eu descobri, com relação ao Bacenjude, é que o Bacenjude, salvo engano, na penúltima atualização, teve uma atualização da ferramenta, que é agendamento de Bacen. E lá, acho que na Justiça do Trabalho, eles já aprenderam. Talvez aqui na estadual, até mesmo na federal, eles ainda não utilizem essa ferramenta. A nossa pretensão, eu já também passo por isso, reiteradamente, porque a gente sabe exatamente que a pessoa movimenta o dinheiro na conta, mas ela movimenta e tira. Movimenta e tira. Movimenta e tira. E aí, às vezes, o que nós podemos fazer é o seguinte: beleza, eu não quero Bacenjude. Eu quero a quebra do sigilo. Ah, mas por quê, doutor? Porque eu quero ver a movimentação dele. Eu quero ver de qual conta está vindo, para qual conta está indo. Se eu posso o Infojude, por que eu não posso o extrato? Para mim é muito mais eficaz, está relacionado muito mais a algo que é eficiência na execução, eu buscar informações sobre o devedor. E nós temos uma resistência muito grande de algumas pessoas de pensar que o juiz não está ali para acessar informações em prol da parte. Veja, o Código de Processo Civil botou como requisito da petição inicial a necessidade de se informar o CPF, CNPJ, coisa que não existia no Código 73, e mais do que isso, e-mail. Mas lá, num dos parágrafos que eu me recordo agora, fala o seguinte: se a parte não dispuser, o juiz vai oficiar, vai acessar as informações aonde estiver para fornecer. E aí que está a saída. Às vezes a gente não tem. Às vezes você já pagou SPC, Serasa, já usou até de meios obscuros, banco de dados, tudo quanto é lugar. Já mandou investigar o cara e não acha nada do cara. Por quê? Você precisa de informação sigilosa. E hoje a gente vê uma resistência muito grande. Então, quando você está diante de uma situação que você não tem um juiz determinando Bacenjudes de forma reiterada, talvez porque ele acha que ele vai ter que fazer todo mês aquele processo. E recentemente, eu falo assim, tem 2 anos, e por isso que a gente não sabe ainda, foi atualizada a informação para o Bacenjude fazer de forma reiterada a programação do Bacenjude. Então, depois dá uma olhadinha lá na resolução do Bacen, que eu tenho quase certeza que foi um pouquinho antes das cooperativas de crédito entrarem. Reiterada. Exatamente. Até dar positivo.
Mas em quanto tempo? Em 2 anos, 8 vezes? Tá pouco ainda. Tem que ser 8 vezes no mês. Porque a gente sabe que a pessoa movimenta. A pessoa está com um padrão de vida alto. Você encontra ela no restaurante. Você encontra ela fazendo viagem, mas você não consegue achar. São emitidas por ela. Porque ela fez um contrato de cessão dos créditos dela. Aí a gente está diante de uma clara situação de fraude à execução ou fraude ao credor. Que conseguiu receber, né? Depois você foi lá e falou assim, olha só, já sei, a fraude está aqui. Você pede rapidinho. Era igual quando ocorria o seguinte, os cartórios de imóveis não eram interligados. A pessoa escondia o dinheiro dela tudo na fazenda, lá na Conchichina. Tinha um fazendão lá no Pará, Mato Grosso. Como é que você ia saber que o cara tinha essa fazenda lá? Você não consegue, você não tem acesso a esse sistema. Ele não declara. Está no contrato de gaveta. Vendeu e pagou em dinheiro. Ou registrou no RGI e nunca botou na declaração de imposto de renda. Hoje, você tem a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Você não precisa mais ficar oficiando. Então, são esses mecanismos. A gente precisa entender mais. Descobri outro dia o site de registrador de São Paulo. Consulta quase o Brasil inteiro já, bens. E faz consulta cinquentenária. Então, se você quer provar fraude de execução, você utiliza, você paga, faz um crédito pré-pago, ele pega 50 anos de bens da pessoa. É caro. Na verdade, São Paulo é muito mais barato que no Espírito Santo. Mas você acha as fraudes. Então, são esses mecanismos que nós precisamos nos valer, nos utilizar. De disponibilidade? Já está. Até bem pouco tempo atrás não estava, mas agora já está. Na verdade, não é nem o convênio, era o Bacenjude que não estava ligado, agora já está. Agora você não precisa mais pedir para o oficial. Já alcança o Sicoob. Tá legal? Porque tinha muita gente que fugia para o Sicoob. Né? E isso, fugia para o Sicoob para não ter o Bacen. Mas hoje em dia já tem. Quais são esses enunciados? Gente, FPPC é o Fórum Permanente de Processualistas Civis. É um bando de doido que fica lá discutindo o processo. E aqui, o enunciado 12 fala o seguinte. A aplicação das medidas atípicas subrogatórias coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiárias às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido por meio de decisão à luz do 489, parágrafo 1º. Mais uma vez, o que eu quero, que a gente já está chegando ao final. Mais uma vez, as medidas atípicas para a obrigação de pagar são subsidiárias. Só são utilizáveis quando não for possível mais utilizar outras medidas. E nós temos um grande risco aí. Isso que o Renan falou. Eu já tentei o Bacenjude, mas tentou no dia errado. Então, a gente tem que estudar aquelas ferramentas que estão à nossa disposição para tentar
buscar outras formas, porque realmente nem sempre suspender, restringir direitos vai ser suficiente. Enunciado 396, as medidas do inciso 4139 podem ser deferidas de ofício, observado o artigo 8º. Ou seja, tem que ser necessária, mas aqui eu faço um adendo, tem que ter o contraditório. Porque daqui a pouco o executado vem aqui e fala, não, eu tinha um bem aqui, você que não achou, esse bem estava disponível para penhora. Né? E o enunciado da Infam. O 139 traduz um poder geral de efetivação, permitindo ao juiz utilizar essas medidas atípicas para efetivação da execução. Conclusões. O CPC de 73 existia a tipicidade dos meios. Determinados meios só poderiam ser utilizados para determinados tipos de obrigações. Eu não tenho por que usar multa diária para uma pessoa que está inadimplente em alimentos. Eu uso a prisão civil. Te garanto que o dinheiro aparece muito melhor. Né? O CPC 2015, então, inovou, permitindo que nós, dentro das obrigações de pagar, possa utilizar da atipicidade dos meios. O STJ entende ser possível a suspensão da CNH, mas entende não ser possível a suspensão ou apreensão do passaporte. Por quê? Porque estaria diante de um direito fundamental. Mais do que isso, você não vai poder se utilizar do habeas corpus para buscar a CNH de volta. Acho que a gente teve um caso há pouco tempo que o advogado entrou com HC, né? E o desembargador mandou ele estudar. Não teve um caso desse? O carro foi apreendido. E ele falou que não poderia porque tinha o direito de ir e vir. Qualquer coisa que seja relacionada a transporte, gente, não cabe HC. Seja o direito de você ir e vir efetivamente, fisicamente, aí sim a gente pode... Aí que está, é o ônus argumentativo e probatório. Olha, tem um ônibus, ele sai por... eu lembro do caso, mas não vi situações, elementos específicos do caso. Os tribunais estão em grande divergência. Se você está pelo credor, utiliza o STJ e o TJ do Espírito Santo. Tá, aqui tem divergência também. Se você está pelo devedor, TJ Paraná, TJ Minas, TJ Rio de Janeiro, você está lá, você vai estar bem acompanhado. E mais do que isso, seja por um lado, seja por outro, você tem divergência. E divergência é a hipótese de cabimento de recurso especial e recurso extraordinário. Você pode dar a sorte de cair num ministro que vai dar a você e ao seu cliente aquilo que você quer. Então, a divergência, ou seja, pela linha C, inciso 3, seja do 102 ou do 105, é importantíssimo. Importantíssimo. Eu consigo subir um RESP ou consigo subir um RE. E no RE eu consigo dar relevância social para o STF analisar a questão. Tem repercussão geral? Pela simples existência de divergência entre mais de 2 tribunais, claramente tem relevância no âmbito jurídico. STF tem direitos fundamentais sendo violados, eu preciso que você unifique o entendimento. Então, mais uma dica aí. É pacífico o entendimento de utilização de certas medidas atípicas para a obrigação de pagar quantia, somente será possível após o esgotamento das técnicas típicas daquele tipo de execução. Mais do que isso, somente será possível quando for garantido o contraditório. Algumas pessoas vão defender que o contraditório pode ser diferido. Outras pessoas vão defender que o contraditório tem que ser prévio. E a matéria possui, claro, natureza de direito constitucional. Nós vimos nas emendas proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana,
direito de ir e vir no caso do passaporte. Se atentem a esses pontos, porque a questão não está consolidada. Nem aqui está consolidada. A gente poderia até falar o seguinte: quais são as medidas para que nós possamos? Quais são as técnicas de incidentes dos tribunais que nós possamos nos utilizar para consolidar esse entendimento a favor de um? Vamos supor que o Dr. Renan é advogado de banco. Ou vamos supor que ele é advogado de devedor. E ele sabe que determinada Câmara do Tribunal de Justiça, por exemplo, como a 4ª Câmara, possui já esse entendimento. Eu vou me utilizar de quê? Para retirar dessa Câmara, jogar para um órgão mais ampliado, para a partir daí buscar uma consolidação de entendimento. Depende. Se você se utilizar de um incidente de assunção de competência, você não tem um precedente vinculante, formalmente vinculante. Mas se você se utilizar de um IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas é um precedente vinculante para o tribunal e para todos os juízes de primeiro grau. Então, se ele está pelo devedor, ele vai entrar com o IAC. Porque se ele perder, não é vinculante para os outros clientes dele. Agora, se ele está pelo credor, e ele quer utilizar isso sempre, ele vai entrar com o IRDR. E aqui tem matéria. Tem muita matéria para se discutir. Tem muito argumento. E, por fim, obrigado. Uma boa noite, pessoal. Você quer que eu volte lá? Fala, doutor Giovanni. Fornari. Foi. Mas era a 4ª Câmara. Na 4ª Câmara. A colegiada que eu tenho conhecimento é a única. A do caso da Samarco foi monocrática. Foi monocrática, mas suspendeu. Porque os critérios, as situações ali, a Samarco tinha feito diversos pagamentos e tal. E mais do que isso, da Samarco foi o desembargador Manuel Zabello, que entendeu pela incompetência. Porque, ao que me parece, o STJ fixou o entendimento de que só poderia ser o juízo competente para julgar todas as questões relativas a Samarco e o instituto criado pela Samarco é lá em Minas Gerais, porque a competência territorial foi lá fixada e o NIF ficou lá. Já tem um precedente da 4ª Câmara. Provavelmente daqui a pouco deve estar disponível na consulta de jurisprudência. Eu só não trouxe o número do processo, até porque pelo número de processo não está não, mas se vocês quiserem eu deixo com a Dani, ela manda para vocês depois a ementa, porque aí vai estar a ementa, manda a apresentação para vocês. Mas, a unanimidade. Conhecer do recurso e por maioria... não, conhecer não foi por maioria, desculpa, foi maioria. Porque o conhecimento tinha sido a unanimidade. Acho que foi 2-1, né? Porque na casa de apelação, então, não aplica a 942. Não. Sim, foi. O relator perdeu. Tem até que depois rever, mas eu acho... Ele pediu retorno e foi designado... não, o relator foi designado para redigir o acordo, ele ganhou. O relator ganhou. O relator perdeu, foi o desembargador Robson. O Wallace Pandolfo Kiefer, que foi o designado para a redatoria do acordo. Foi o Kiefer que começou a divergência. Foi assim, porque agora eu li tanto acórdão que a gente está ficando doido já. Gente, muito obrigado. E quem quiser, eu vou disponibilizar por meio da Dani aí para enviar para vocês por e-mail. Boa noite. Tchau, tchau.